Hoje vamos aprender a mexer agora no Facebook, né? Vai ser mais diferente. Meio bagunçado aqui. Acho que agora eu tô entendendo. Agora acho que dá pra ir, né? É porque é diferente do Instagram, né? É que tá aparecendo um monte de gente. Deixa eu ver se tá no silencioso, né? Porque senão, pelo amor de Deus, ninguém merece não estar no silencioso aí, ó. Já tô começando fazendo errado, né? Tudo bom, gente? Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu adoro, que é neuroanatomia e neurofisiologia. Para quem acompanhou a live, né, que eu fiz lá no Instagram, que a gente falou sobre aversivos, objetivos, subjetivos, né, que foi uma forma que eu mesma classifiquei, a habituação e sensibilização, na verdade a gente passou pelo estresse antes, né, para explicar a importância da habituação e da dessensibilização. E hoje a gente vai falar como isso acontece lá dentro do cérebro. Um processo, essa é uma live um pouquinho mais técnica. Eu tentei trazer de uma forma mais simples que eu consegui. Eu espero que vocês entendam. Se tiverem perguntas em qualquer parte, pode mandar aqui que depois eu vou lendo e vou respondendo. Eu vou fazendo algumas pausas para responder, se eu lembrar, porque eu esqueço, né, também de conferir as perguntas. Mas, de qualquer forma, no final a gente responde tudo. Se ficar alguma coisa no meio do caminho, a gente volta, não tem problema. Beleza? Perguntem, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, e mesmo que não seja de alguém que esteja aqui presente, pode ser de alguém que vai assistir a live, que vai ficar salvo depois. Então, perguntem. Eu dividi eu inclusive tinha colocado no cartaz, no convite, né, falando habituação e sensibilização, mas eu preferi dividir isso em duas aulas. Essa primeira de hoje, a gente vai abordar a parte da estrutura e a parte da habituação. A gente precisa passar na parte estrutural dos neurônios para poder falar da habituação, senão não vai fazer sentido. Então eu vou precisar falar sobre a estrutura, depois sobre a habituação, e a parte que é muito mais complexa, que é a parte de sensibilização, eu resolvi deixar para a próxima aula, porque senão vai ficar muito longo, vai ficar o conteúdo muito denso e, né, às vezes é melhor a gente dar uma pausa, assimilar e depois continuar. Então vamos começar com a parte estrutural. Qual que é a estrutura básica do nosso sistema nervoso? São os neurônios. Os neurônios nada mais são do que as células do nosso sistema nervoso. Nós temos várias células no corpo, cada célula tem a sua configuração, mas ela só é uma célula, é só isso. E que funciona de uma forma que a gente vai descobrir. Quem já sabe, vai relembrar. Eu trouxe aqui o meu PowerPoint analógico, porque a gente não deu tempo, uma live meio em cima da hora, então não deu tempo de organizar muita coisa. Então aqui no meu PowerPoint analógico, a gente tem, deixa eu ver, agora dá pra ver certinho? Vai dar pra ver, né? Isso aqui é o desenho de um neurônio. Aqui a gente tem o corpo celular, onde tem todas aquelas organelas que a gente já viu em aula de biologia, lembra? Mitocôndria, ribossomo, lisossomo, complexo de Golgi, núcleo, etc, etc. A gente não vai falar sobre isso não. É só para saber que eles estão aqui dentro, no corpo ou no que eles chamam de soma. Aqui, saindo do corpo, você tem os dendritos. Esses dendritos, a palavra dendro vem de árvore. Então esses dendritos são como se fossem os galhos que saem do corpo celular. E o mais importante, quer dizer, não mais, mas muito importante, a gente tem o axônio, que é esse filamento mais comprido, que também sai do corpo celular e vai até a terminaçãozinha dele aqui, onde tem esse abaulamentozinho, que é chamado de terminal axonal, ou terminal do axônio. Então, relembrando, corpo celular, dendritos, axônio e o terminal axonal. A gente vai focar no terminal, porque é lá que acontece a ação. Eu trouxe aqui para ficar... Eu sempre gostei, né, de ver o desenho e ver como é que é o real.
Então eu trouxe aqui um neurônio real. Esse aqui é um neurônio que foi isolado. Aqui a gente tem o corpo em verdinho, tá vendo? Os dendritos, a gente já começa a perceber que não é tão organizado, né, como é no desenho. Tem os dendritos esparramados aqui e tem um axônio. Ó, axônio enorme, ele nem cabe na imagem. Ele vai até e continua. Os axônios, eles podem medir de milímetros até 1 metro de comprimento. Então, são canais extremamente importantes para a comunicação dos neurônios. Aqui eu trouxe uma outra imagem. Tô indo muito rápido, gente. Eu tenho esse hábito, às vezes, de sair atropelando tudo, né? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. Fala, ô, calma, volta. Aqui, a gente já tem uma imagem com 2 neurônios. Pra vocês já começarem a ver como que é bagunçado o negócio. Deixa eu botar assim, que eu acho que aqui fica mais fácil. Aqui a gente tem o corpo celular, os dendritos saindo, e aqui embaixo outro neurônio, a mesma estrutura. Aqui a gente tem o axônio. Dá para perceber a diferença do axônio para os dendritos, porque o axônio tem essas salsichinhas aqui em volta, tá vendo? Parece um espetinho de salsicha. Que isso aqui chama bainha de mielina. Eu não vou entrar em detalhes não, se alguém quiser saber pergunta, porque eu acho muito interessante, mas não é pertinente para nosso assunto não. Mas tem as bainhas de mielina. Aqui, lá no final, o neurônio, o terminal do axônio vai se aproximar do próximo neurônio para transmitir a informação. Aqui, tá vendo esses brilhozinhos? Isso aqui são os impulsos elétricos, ou os choquezinhos, né? Porque isso é um choquezinho mesmo, que vão levar a informação de um neurônio para o outro. Aí aqui, pra gente ver bem de pertinho, ó. Aqui a gente tem um neurônio, o corpo celular, os dendritos, tudo bagunçado ali. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica. Então, assim, isso aqui é muito pequeno, né? Só que dá pra gente ver maiorzinho. E aqui a gente tem o terminal axonal de outro neurônio, que não tá aqui na imagem, outro neurônio que está chegando aqui no corpo celular deste neurônio. O que que a gente tem aqui no meio? Essa é a parte importante. Tá vendo que eles não se tocam? Eles não encostam. Eles são muito próximos, muito mesmo. A distância, assim, em nanômetros, né? Nem milímetro, é menos que isso. Às vezes é a distância de um fio de cabelo, mas eles não se tocam. E isso é importante. Nas sinapses químicas, que é o que a gente vai estudar hoje, o neurônio não encosta no outro. Existe também um outro tipo de sinapse que chama sinapse elétrica, mas essa acontece em partes muito restritas do nosso cérebro e não é pertinente para o assunto de hoje. Só para saber que existe. Vamos então dar um zoom nisso. Opa, com os meus slides caindo. Vamos dar um zoom então nessa parte aqui, nesse terminal axonal e no começo do próximo neurônio. Deixa eu tirar os meus slides aqui antes que eles caiam todos. Pronto. Aqui, então, está representado o axônio, tá vindo aqui, o terminal axonal, que é esse gordinho, né, esse abaulamento. E aqui é o próximo neurônio já. Na imagem, tá parecendo que eles estão juntos, mas não estão, é porque é a imagem mesmo. Aqui, tá vendo? Tem até outra imagem, dá pra ver, ó, eles são separados. É só porque aquela imagem, né? Então ficou tudo meio parecido. Este buraco aqui, lembra daquele gapzinho? Ele tem o nome de fenda sináptica. É só isso, é a fenda sináptica. O que acontece? Aqui no nosso axônio, a gente tem a parede, essa parede, que é a membrana, né? A membrana é parede, a membrana pré-sináptica. Pré, porque vem antes, antecede. Só isso. O nome é grande, mas não é nada além disso. E para o próximo neurônio, que é esse aqui, a gente tem a membrana pós-sináptica. Pré e pós. É muito simples. No terminal axonal, aqui na barriguinha do axônio,
a gente tem lá dentro essas bolinhas. Estão vendo aqui? Essas bolinhas com outras bolinhas dentro. Como é que isso aqui chama? Isso aqui chama vesícula sináptica. Ela carrega os neurotransmissores. Aquelas bolinhas laranjas são os neurotransmissores. Neurotransmissores a gente tem, já conhece vários, né? Serotonina, dopamina, nossa, gente, confundi. Glutamato, GABA, enfim, a gente tem uma série de neurotransmissores, cada um tem uma função específica. E o que os neurotransmissores vão fazer? Eles vão, o nome meio que já diz, né? Neurotransmissores. Neurotransmissores. Eles vão transmitir a informação de um neurônio para o outro. Porque lembra que eles não se encostam. Então, se você está recebendo um choquinho, o impulso elétrico que está vindo de um neurônio, como é que ele vai passar para o próximo se eles não se encostam? Através dos neurotransmissores. É só isso, é basicamente. Os nomes são muito grandes, complexos, mas é basicamente isso. Então vamos voltar aqui. A gente tem as vesículas sinápticas com os neurotransmissores dentro do terminal do axônio. O que mais que a gente tem também no axônio? Nas paredes dele, a gente tem esse roxinho, vocês estão vendo? Esses roxinhos são os canais de cálcio. O cálcio fica aqui, ó, no meio extracelular, fora, e quando o impulso elétrico chega nessa parte do axônio, ele abre esse canal de cálcio. Esses canais, eles dependem dessa voltagem, porque o choquinho é uma voltagem, né? Tem uma voltagem. Eles dependem desse choquinho para abrir e permitir a entrada de cálcio. Isso é muito importante. Por quê? Quando o cálcio entra no meio intracelular, lá dentro do axônio, ele, entre aspas, ele empurra essas vesículas sinápticas para bem pertinho aqui da membrana pré-sináptica. E o que vai acontecer quando as vesículas chegam perto da membrana pré-sináptica? Elas se fundem a ela e elas estouram. Quando elas se fundem, elas estouram, liberando os neurotransmissores lá na fenda sináptica, lá naquele buraquinho que a gente viu. Esses neurotransmissores, acho que eu vou deixar o desenho aqui já para mostrar. Esses neurotransmissores, eles vão se ligar nesse verdinho aqui. Vocês estão vendo esses verdinhos? Esses verdinhos são os neuroreceptores. Então, a gente tem o neurotransmissor que vai passar a informação e o neuroreceptor que vai receber essa informação e dar sequência ao impulso elétrico, vai dar sequência à informação. Vai passar isso de um neurônio para outro, para o outro, para o outro, para o outro, por toda a rede neural que está envolvida naquele estímulo, naquela resposta, mediante aquele estímulo. Basicamente, a gente tem várias redes neurais, né? Cada uma tem um papel, enfim. Basicamente é isso. Eita, ficou tudo? Peraí, vamos ver se eu consigo voltar com foco. Tô me sentindo uma blogueira agora. Aquelas de maquiagem. Nossa senhora, perdeu o foco total. Volta? Como é que volta com o foco? Voltou. Então tá. Você vai liberar os neurotransmissores, vão se ligar aos neuroreceptores. E o que acontece quando eles se ligam aos neuroreceptores? Eles abrem. Quando eles abrem, eles conseguem permitir a entrada de íons dentro do próximo neurônio. E esses íons vão criar uma diferença de polaridade entre o que estava fora e o que está dentro. Então, vou criar um choquinho novo. E aí, vai continuar para o resto da rede neural. Até aqui, tudo bem? Deu para entender? Vamos revisar rapidinho? O impulso elétrico chega no terminal axonal, abre os canais de cálcio, o cálcio entra
entra para dentro da célula, empurra as vesículas sinápticas para mais perto da membrana pré-sináptica. Lá na membrana, eles se abrem, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica. Lá, soltos, eles vão se ligar ao seu respectivo neuroreceptor, abrindo, permitindo a entrada de íons e continuando com um choquinho para o resto do sistema da rede neural. Então tá, deu para entender? Alguma pergunta? Querem fazer uma pausa? Anotar alguma coisa? Deixa eu beber uma água. Tudo certo? Nós temos basicamente 3 tipos de neurônio. Os neurônios sensoriais, os interneurônios e os neurônios motores. A gente vai falar do sensorial e do motor hoje, basicamente. O outro vai vir na próxima. Os nomes acho que meio que já dizem, né? O sensorial recebe a informação e o motor emite uma resposta. Então, por exemplo, quando a gente bota a mão num lugar quente, né? A gente tá no fogão, tá lá quente, a gente bota a mão e não presta atenção. O que acontece? A gente recebe pelos neurotransmissores sensoriais aquela informação, ela corre até o nosso sistema nervoso, lá no cérebro, ele vai processar essa informação e vai falar assim, opa, peraí, isso é perigoso, vai queimar a mão, vai machucar, tira a mão daí. Então ele volta emitindo a resposta para o neurônio motor de contração. Tipo, tira sua mão daí, vai te machucar. Entendeu? Sobe, desce, né? Leva a informação pelo sensorial, volta pelo motor. Então tá bom. O que aconteceu? Como é que isso se encaixa no nosso processo de habituação e de sensibilização? Um cientista, na verdade não é só um, né? Sempre é uma combinação de cientistas, né? Mas um cientista chamado Eric Kandel, que ele é vivo até hoje, tem 89 anos, ele é professor e pesquisador da Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos, Nova York, né? Columbia? Ele estuda a vida toda o processo de aprendizagem e memória. E esses processos de habituação e de sensibilização fazem parte do processo de aprendizagem e do processo de memória. Como é que ele começou a estudar isso? Ele pegou um animal, eu esqueci de trazer foto também, eu devia ter pego a foto, um animal chamado Aplysia californica, que é a lebre do mar ou lesma do mar. Quando vocês pesquisarem, vocês vão ver, é um bicho meio estranho. É um gastrópode, é um invertebrado. E por que eles escolheram esse animal para estudar? Porque ele tem um sistema nervoso muito mais simples e menor. Então ele é mais fácil de isolar as áreas para serem analisadas. O nosso cérebro é muito complicado, então fazer isso é mais difícil. Então eles estudam animais mais simples, né? E aí eles vão transpor, né? Generalizar essas informações para outras espécies. Eles pegaram essa Aplysia, ela tem uma parte que chama sifão e um outro componente que é as guélrias, né? Guélria a gente conhece. O que acontece? Quando eles colocam um estímulo tátil não nocivo, né? Isso é importante frisar, não nocivo, que é tipo um pincel, um lápis, alguma coisinha que não vai machucar, não vai causar nenhum tipo de desconforto. Quando eles encostam esse pincelzinho no sifão, as brânquias, as guélrias, se fecham. Elas têm essa resposta de contração. O que eles começaram a perceber? Que conforme eles iam colocando o pincelzinho, colocando, essa resposta ia diminuindo a força, a velocidade. Essa resposta do fechamento, da contração das guélrias ia diminuindo. Então eles começaram a entender que na presença daquele estímulo tátil, depois de um tempo, a Aplysia começou a se acostumar
entender, interpretar aquilo como algo não perigoso e, portanto, não precisaria emitir uma resposta. A gente faz isso também, né? Por exemplo, as meninas aí que estão usando brinco, vocês estão sentindo o brinco na orelha? Não sente, né? O brinco na orelha, o piercing no nariz, a roupa que a gente está vestindo, a gente não fica sentindo o tempo todo. Isso é importante, porque imagina dirigir. Dirigir é aquela coisa, né? Você pega no começo, é horrível. Você tem que lembrar de passar marcha, lembrar de pisar na embreagem antes de passar marcha, aí tem que olhar pra cá, aí o sinal vermelho, aí o pedestre, aí o cachorro. Então, assim, é uma coisa bem complexa, né? E quando a gente tira a carteira, a gente fica sempre nervoso, porque a gente tá prestando atenção em tudo, a gente tem que lembrar do processo. Peraí, passar a primeira, passar a segunda. Depois de um tempo, a gente acaba acostumando com isso, fica automático. Por exemplo, eu tenho carteira há 12 anos, eu não lembro mais dessas questões de passar marcha, essas coisas, eu só dirijo. Isso é importante porque imagina se o nosso cérebro tivesse que processar todas as informações o tempo inteiro. Você tem que sentir a roupa no seu corpo, aí dirigir o seu carro, aí beber uma água, aí responder uma coisa, então é muita coisa. A gente tem que automatizar esses processos para a gente liberar espaço no cérebro para poder aprender e fazer outras coisas. Imagina, você está numa aula, escrevendo, aí você começar a processar a sensação da caneta no dedo, da luz entrando no seu olho, do barulho do ventilador e o que o professor está falando, é muita coisa. Então a gente tem que criar esse hábito, a gente tem que se habituar a essas sensações para não ficar mais ocupando espaço no nosso cérebro, processando tudo aquilo. Então eles começaram a perceber isso nas aplísias. Conforme eles encostavam no sifão, a resposta foi diminuindo. E como que isso acontece? A nível molecular. Vamos voltar lá para o nosso terminal axonal. Aqui. O que acontece, e existem algumas teorias, né? Eles assim, o que acontece, eles sabem, o porquê ainda é meio duvidoso, existem algumas teorias. Quando você recebe várias vezes o estímulo não nocivo, isso é muito importante, não nocivo. Quando a gente recebe os estímulos não nocivos, depois de um tempo, esses canais de cálcio começam a se dessensibilizar, digamos assim. Eles começam a emitir menos resposta, eles se abrem menos. O que, por consequência, faria com que entrasse uma menor quantidade de cálcio dentro do terminal axonal e, com menos cálcio lá dentro, haveria menos cálcio para empurrar essas vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores lá para a membrana pré-sináptica. Então, menos cálcio, menos vesículas aqui, menos neurotransmissores sendo jogados lá na fenda sináptica, menos neurotransmissores se ligando aos neuroreceptores, menos íons entrando aqui e menos choquinho sendo emitido. Uma coisa que é interessante saber é que para esses choquinhos acontecerem, a gente precisa atingir um limiar de voltagem. Se a gente não atinge aquilo, ou seja, se não entra íon suficiente e não atinge essa voltagem mínima, o choquinho não acontece. Então, quando você tem menos neurotransmissores abertos e uma menor quantidade de íons entrando, às vezes você vai chegar num ponto onde você não vai mais emitir aquela resposta, porque você não vai chegar na voltagem necessária para isso. Então, a habituação ela é um processo inibitório da resposta. Ela diminui a resposta, ela inibe essa resposta motora, mediante um estímulo não nocivo, que já foi ali repetido várias e várias e várias vezes. Quando a gente vai fazer uma habituação com o nosso cachorro, é a mesma coisa, né? A gente vai respeitando a distância de segurança, expondo o cachorro à presença daquele estímulo de forma bem gradativa, e ele vai acostumando. Aí chega no momento
que ele não responde mais. Que para ele, não, tudo bem, já acostumei, já entendi. É só um liquidificador, ou é um aspirador, ou enfim, qualquer que seja o estímulo que poderia causar algum tipo de desconforto, algum tipo de resposta. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, gente, porque eu geralmente quando eu ensaio dá assim 1 milhão de horas. Aí quando eu vou apresentar eu geralmente corro. Então não sei se ficou alguma coisa de fora. Eu acho que não. Deu para entender certinho? Ficou alguma dúvida? É importante que essa parte, esse conteúdo fique bem enraizado na nossa cabeça, porque daqui a gente vai partir para sensibilização. Na sensibilização acontece o oposto da habituação. As respostas vão ficando maiores mediante ao estímulo, porque geralmente não, é sempre um estímulo nocivo. Só que é um estímulo nocivo do ponto de vista do indivíduo, não é do meu, do seu, né? Não é olhar e falar, ai, mas é só um aspirador, por que esse cachorro tá dando esse chilique? Não é nada demais, não é nada demais do nosso. Mas e do ponto de vista dele? Ainda mais cães que têm audição extremamente sensível em relação à nossa, né? Então, na sensibilização vai acontecer o inverso. As respostas vão ficar cada vez mais fortes. Eu não vou entrar hoje na sensibilização porque o processo é muito mais complexo. Eu até estou tendo uma certa dificuldade de simplificar para poder trazer e explicar, porque envolve síntese de novas proteínas, novas conexões neurais, enfim, é bem mais complicado e por isso que é tão mais difícil de remediar, né, de tratar uma situação de um cão que já foi sensibilizado a algum estímulo, que só prevenir usando a habituação. Porque a habituação ela é um processo de aprendizado implícito. O que é um processo implícito? É um processo que não precisa da consciência para acontecer. É uma coisa que é que nem dirigir, né? Depois que você acostuma, você não precisa mais pensar naquilo. É uma coisa muito mais natural, muito mais tranquila, né? De ser feito, de ser realizado. Por isso que a gente sempre tenta trabalhar no campo da prevenção. Porque quando a gente for falar de sensibilização, vocês vão entender quão complexo é a parada. O negócio é bem mais difícil, bem mais complicado. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, ver se tá tudo certo, se tem alguma pergunta, se eu fiquei meio, né, alguém ficou boiando aí no meio do caminho, o que acontece, porque, né, não é um assunto muito do dia a dia, né, então são nomes que a gente fica às vezes meio perdidinho. Deixa eu ver, consegui explicar certinho? Acho que acabou, né? Deixa eu ver... Entenderam então? Menos cálcio, menos vesículas, menos neurotransmissores, menor a reação, menos choquinhos. E aí a gente acaba se acostumando com os processos. Acho que é isso, galera. A gente vai fazer a segunda aula também de sensibilização. Não resolvemos uma data, até porque eu ia explicar isso hoje também, mas eu achei assim que pudesse ficar muito denso, né? Primeiro vamos internalizar axônio. Ai, para quem não... Eu gosto muito desse assunto, então para quem ficou curioso sobre o que é a bainha de mielina, eu vou explicar então, já aproveitar. A bainha de mielina são essas salsichinhas aqui, lembra que eu mostrei? E elas são camadas lipídicas, camadas de gordura, que envolvem o axônio de forma intermitente. Tá vendo? Ela tem uns intervalozinhos, ela não é contínua. E o que ela promove? O que acontece? Quando a gente recebe um impulso elétrico, ele teria que percorrer todo o comprimento do axônio para transmitir para o próximo neurônio. Mas vocês lembram que tem axônios que medem até 1 metro. Então, se o impulso tivesse que passar por todo o axônio até chegar lá no terminal, fazer todo aquele processo para passar para o próximo, isso ia demorar muito mais. A gente não ia ter essa condição de pensar tão rápido, de reagir tão rápido mediante algumas situações. Então, o nosso corpo, esperto do jeito que é, criou essas bainhas de mielina, essas gordurinhas aqui em volta. Por quê? Porque o impulso ele passa não de forma contínua, ele pula de um para o outro. Então, isso aqui acontece muito mais rápido quando tem um impulso saltatório. Ele
vamos supor, é que nem subir um degrau, uma escada, 2 degraus de cada vez, né? É mais rápido. Não que eu consiga fazer isso, mas é mais rápido. Então, quando a gente tem crianças que... E porque a bainha de melina ela é formada na infância. Então, quando a gente tem crianças que têm histórico de subnutrição, especialmente na época, na fase infantil, elas têm algumas déficits de aprendizado justamente porque as bainhas não foram mielinizadas da forma correta. Por isso que os impulsos demoram um pouco mais para chegar. Elas geralmente têm um pouquinho mais de dificuldade de aprendizado. Acontece isso também quando a gente fica mais velho em algumas doenças senis, alguns tipos de demência. Elas acontecem justamente porque essas bainhas elas começam a ser degradadas. Não se sabe ao certo por quê, mas a gente sabe que isso acontece e a consequência justamente são esses problemas senis. É porque eu gosto muito da parte da bainha de melina, eu adoro, por isso que eu gosto de falar. Mas, então é isso. Vamos ficar com a sensibilização para a próxima aula. Eu vou definir com a Manu ainda um horário. É um pouquinho mais complexo. Vamos internalizar tudo isso aí para na próxima aula tá tudo na ponta da língua e a gente conseguir abordar bem direitinho a parte de sensibilização, que é bem mais difícil. Deixa eu ver... da Dani é ótimo, não para. Então vamos ficar aqui, né, até amanhã falando. Eu vou ter que descobrir como é que salvo isso aqui, porque a minha live eu não salvei no Instagram, depois eu tive maior dor de cabeça para conseguir. Até a próxima aula, então. Beijo, muito obrigada pela companhia. Qualquer dúvida, manda por direct no Insta, manda pelo Face, manda por sinal de fumaça, de qualquer jeito. A gente tira e até a próxima aula.